aprovado na Constituição. Então, a 8ª Conferência Nacional de Saúde acontece em 1986 e reúne 4.000 pessoas em Brasília, inclusive eu. Tá? Esse momento, a 8ª Conferência, é marcada por uma frase, né? É marcada por uma perspectiva. Desculpem, eu estou com uma dificuldade aqui para apresentar para vocês. Em tela cheia. Bom, 1986, 8ª Conferência. 1988, texto constitucional. Lembrem, artigo 196. Saúde é direito de todos e é dever do Estado. E é garantido mediante políticas que visem a redução de riscos e outros agravos. E a organização dos serviços de assistência. Então, o SUS não é apenas atenção básica, mas é atenção básica. Não é apenas vigilância, mas é vigilância. Não é apenas promoção, mas é promoção. Não é apenas atendimento da chamada alta complexidade, mas é também. Nós temos como diretrizes do SUS a descentralização, com direção única em cada esfera do governo. O atendimento integral, com prioridade para as ações de promoção, prevenção, sem prejuízo das ações assistenciais. Eu queria ressaltar isso porque há aqui uma certa crise que nos acompanha para definir o que é integralidade. Então, o Sistema Único de Saúde brasileiro é um sistema de acesso universal. Nós precisamos compreender o que é isso. Acesso universal não é o mesmo que cobertura universal. Acesso universal é um sistema que garanta o acesso através de uma porta resolutiva e pública. Por isso que nós reforçamos tanto a importância da estratégia de saúde da família, ou da atenção primária em saúde, ou da atenção básica, porque ela é necessária para a organização, para fazer funcionar sistemas de acesso universal. Certo? Bom, na sequência, eu também queria que vocês retomassem a Constituição, esse é o artigo 196 ao 200, lembrando o quanto é complexa a nossa relação público-privada no SUS. Porque há um pedaço do SUS que ficou secundarizado, que fica invisível, porque é um espaço do SUS que funciona pelo setor privado. Vou explicar. O SUS tem serviços próprios. E esse vocês conseguem identificar como serviço do SUS. Então, vocês dizem, tem atenção primária na minha cidade, tem tantas unidades básicas. Tem hospitais que são hospitais próprios. E vocês são estudantes da Universidade Federal de Santa Maria. A maioria de vocês já conhece o campus, conhece o USM, sabe que o USM existe. E também fica fácil identificar que o nosso USM, o nosso hospital universitário, é SUS. Porque esse hospital é 100% SUS e é um serviço próprio. Pessoal, o mais difícil é identificar aquilo que é financiado pelo SUS, que deve funcionar de acordo com as diretrizes do SUS, mas que não é serviço próprio. Em alguns momentos, vocês citaram os hospitais filantrópicos, e o Bento destacou um dos textos que fez referência ao hospital que é regional, que deve ter uma resolutividade para uma região de saúde, mas que é um hospital filantrópico. Então,
mesmo que vocês tenham feito a disciplina conosco, mesmo que vocês já tenham estudado saúde coletiva em outros cursos com outros professores, que vocês já tenham que a lei do SUS já tenha sido apresentada para vocês, nós vamos pedir que vocês retomem com uma nova exigência, que é nós precisamos ler a Constituição, ler a Lei 8.080 e ler a Lei 8.142 para poder responder às perguntas que a CPI está fazendo. Que é, cumpriu-se a lei durante a pandemia? Segundo, cada ente da federação, governo federal, estadual e municipal, está cumprindo com as suas obrigações que estão na Constituição, na Lei 8.080 e na Lei 8.142, os conselhos de saúde, o Conselho Municipal de Saúde, integra o SUS, porque é o órgão que fiscaliza e é o órgão deliberativo. O que os conselhos municipais, o que o Conselho Estadual, o que o Conselho Nacional de Saúde está fazendo no enfrentamento da pandemia. Então, eu estou aqui construindo um certo roteiro que já está escrito, que logo vai estar no Moodle, pedindo que vocês retomem o artigo 196 ao 200, com duas principais questões, três principais questões. Acesso universal, saúde como direito e acesso universal. A outra questão, as diretrizes do SUS, que são descentralização com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral e participação da comunidade. Outra questão, como se dá a relação com o setor privado? Eu vou antecipar um pouquinho para vocês, porque é complexo isso. Onde não tem serviço próprio, e especialmente na assistência hospitalar, nós não temos serviços próprios do SUS para dar conta da necessidade de atendimento, o SUS organiza sua rede, garante atendimento através do setor privado. Tem prioridades para receber recurso do SUS e para atender o setor filantrópico. O que é o setor filantrópico? É o setor privado sem fins lucrativos. Outra questão. O setor privado sem fim lucrativo, as associações, hospitais de caridade, eles têm a prerrogativa legal, constitucional, de receber recursos na forma de auxílio e subvenção. O que significa isso? Significa que o hospital filantrópico pode receber recursos para construir e para equipar. E se a gente olhar para o enfrentamento da pandemia, nós vamos ver que o enfrentamento da pandemia a nível hospitalar, mesmo em Santa Maria, que tem um hospital público, passa pela estruturação de serviços na chamada rede de hospitais filantrópicos. Então, a qualidade da assistência e a garantia de acesso universal passa pela capacidade de financiar, mas também de regular um serviço que não é próprio, que é, portanto, privado, mas que deve funcionar de acordo com princípios e diretrizes do SUS. Este pedaço da disciplina não é fácil e não é uma questão da gente ter opinião apenas. Precisa conhecer. O professor Gastão nos alertou que muitas coisas estão sendo feitas de forma
que nós consideramos distantes da proposta do SUS, mas que elas não são inconstitucionais, ou pelo menos é o que a CPI está discutindo. Nós não podemos dizer se são ou se não são. Há uma discussão no Brasil, né, se é o cumprimento da Constituição ou não. Mas, para compreender esse processo complexo, nós precisamos retomar com a competência necessária para quem é da área da saúde. Essa não é uma discussão jurídica apenas. Ela é uma discussão importante no campo jurídico, no campo do Ministério Público, no campo da garantia dos direitos. Mas nós, trabalhadores, trabalhadoras de saúde, nós precisamos propor os chamados modelos de atenção. E intervir nas formas de organizar as redes de cuidado e assistência. Para isso, essa relação público-privada é fundamental. No processo de reforma sanitária, que eu participei, só eu aqui participei, precisa ter muito tempo de vida, né, para ter participado desse movimento. Então, no processo de reforma sanitária, a nossa defesa era de um sistema público, estatal, mais robusto. Eu avalio que há uma excessiva dependência do setor privado para a prestação, por exemplo, de serviços hospitalares. Eu não fiz esse estudo, mas nós vamos ter que fazer. Do número de respiradores, dos recursos que foram destinados a municípios, que recursos ficaram na rede própria e que recursos foram repassados para o setor privado. Quantos respiradores foram para hospitais públicos e quanto foram para o setor filantrópico ou para o setor filantrópico? O setor privado lucrativo pode prestar serviços ao SUS? Pode só prestar serviços. No caso de uma calamidade, no caso de uma urgência, ou de um serviço que o SUS não tenha, e que o setor filantrópico também não tenha, o SUS pode comprar serviços da chamada rede privada. Mas isso é raro. Eu também queria chamar a atenção para uma outra questão que ficou numa espécie de fora-texto, assim, do que vocês foram, da análise que vocês fizeram das suas realidades locais. Às vezes, a gente compra a ideia de que o SUS faz aquilo que é simples, aquilo que é mais barato, aquilo que custa menos, e que o setor privado faz aquilo que é mais sofisticado ou mais dispendioso, faz o alto custo. Não é verdade. Olhem para a legislação e voltem a olhar para a realidade de vocês. É o contrário. O SUS faz especialmente o alto custo. E quando nós ficamos montando um serviço de saúde que quer ser de acesso universal, né? Se ele não tem uma porta de entrada boa, generosa, não tem uma atenção básica robusta, nós acabamos criando uma porta de entrada pública e uma porta de entrada privada, que é quem tem plano de saúde vai acionar o serviço do seu plano de saúde. Mas quando vai afunilando para o alto custo, todos vão cair no SUS. Pensem nisso, retomem a legislação, mas pensem um pouco nisso. Não é verdade que o SUS faz aquilo que é menos complexo. Chegando assim mais para aquilo, encerrando essa primeira parte. Prestem atenção para a vigilância sanitária no SUS. Por algum tempo, nós não
não falamos dela com a devida importância. A última política, a última proposta de política de atenção básica, chamada Previne. E vocês vão ver que a proposta, que é anterior à pandemia, mas que segue, é uma proposta que considera que a população está envelhecendo e que a população tem problemas crônicos e que deve ser matriculada, vinculada ao médico de família e comunidade, uma equipe que tem um médico enfermeiro, mas a ênfase é lidar com situações crônicas já conhecidas. O impacto que a pandemia faz, o impacto da pandemia na rede de atenção, é que essa proposta ficou velha, ela não serve mais, porque a pandemia faz uma exigência maior para a vigilância. Agora precisa isolar, vacinar, ver família, isolar território, deixar a família em isolamento, intervir no ambiente de trabalho. A gente não está fazendo isso tudo. Precisa vacinar, ter critérios para vacinação. O Ministério tem que comprar vacina, conseguir as vacinas, precisa desenvolver o parque industrial no Brasil para ter vacina, para ter autonomia na produção de vacina, distribuir vacina, as unidades nos municípios devem vacinar. Toda essa perspectiva da vigilância, uma vigilância em território. A estratégia de saúde da família, eu acho, a estratégia de saúde da família, ESF, com médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde, um olhar territorial para 3.500 pessoas, apoio do NASF, né? Com psicólogo. Sempre que a gente fala as profissões, esquece alguma, tá? Já vou pedir desculpa antecipada. Mas o NASF que possa ter sanitarista, que é quem se forma em saúde coletiva, nutricionista, psicólogo, farmacêutico, algumas especialidades médicas ou da enfermagem, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, médico veterinário que trabalha com vigilância, biólogo, se for o caso. Então, esse modelo que nós organizamos, e o Bento fez referência a um modelo, ele disse, subfinanciado. É verdade. Nós estamos num percurso que temos governos mais simpáticos à causa do SUS e governos menos simpáticos. Mas é preciso dizer que a gente vem num processo de subfinanciamento. É agravado agora quando o discurso, né, da área econômica deste governo tem falado em desfinanciar. Então, agrava a situação, muito. A gente vem num processo crônico e que não temos o recurso necessário. Junto com isso, temos problemas de modelo de atenção. A atenção básica ainda não é robusta como poderia ser, as nossas redes de atenção não funcionam, a relação com o setor privado não é boa, mas falta dinheiro. Então, esse primeiro momento da disciplina é para que possamos compreender melhor o próprio SUS. Para que possamos, independente do semestre em que vocês estejam. A nossa disciplina nisso é muito inovadora, não é? Nós colocamos 11 profissões da saúde e não fizemos nenhuma exigência em relação ao pré-requisito. Então, aqui tem alunos de segundo semestre até 12º semestre. Para nós, não é problema. O nosso objetivo é que cada um de vocês, os acúmulos que têm, né, nesse momento da vida que estão, possam aumentar sua capacidade de análise em relação ao que está acontecendo. A Isadora nos lembra aqui que tem aluno também de primeiro semestre. Então, temos alunos de primeiro semestre até formandos os diferentes cursos. Tarefa que vocês terão e que logo já estará lá no Moodle.
a tarefa será: ei, tem mais alunos do primeiro semestre. Tá bem, gente, sejam bem-vindos. Lá no Moodle, vocês vão encontrar o link para os artigos 196 ao 200 da Constituição Federal. Tá bem? Estou gostando da ideia de que esses artigos estarão sendo lidos ao mesmo tempo, por quem está entrando na universidade e por quem está saindo. Né? Nós temos que dar um jeito de criar condições para que vocês possam conversar, porque essa conversa é muito interessante, não é? Então, vamos ler o artigo 196 ao 200. E vamos ter algum contato. Pessoal, quem está no primeiro semestre, que está chegando, não se assustem. Esse conteúdo, vocês vão passar, ele vai ser apresentado outras vezes, talvez com mais tranquilidade. Mas a Lei 8.080, ela nos diz o que compete a cada esfera de governo. E a Lei 8.142 fala do financiamento, do repasse de recursos entre as esferas de governo, e nos diz o que é um conselho de saúde e o que é uma conferência de saúde. Então, o pedido é que vocês olhem para esse material. Qual a nossa questão? O que isso informa em relação à pandemia? Segundo, nós vamos disponibilizar uma live que aconteceu a semana passada com o Dr. Jair Nilson Paim, que é professor da UFBA. E ele faz uma análise da trajetória, da produção do SUS. Ele faz um percurso que é o mesmo da nossa disciplina. Então, ele fala antes do SUS, como nos mobilizamos, o que garantimos na Constituição, o que não garantimos na Constituição, dilemas que a gente vem carregando até chegar no enfrentamento à pandemia. Sempre a nossa defesa, assim como o professor Jair Nilson, é de que o SUS é necessário, que o SUS tem protegido vidas, mas de que a situação é muito contraditória, conflitiva, no sentido de que esse mesmo SUS que tem capacidade de proteger vidas, né, de preservar vidas, ele é um SUS que está sendo ameaçado de extinção, ou que está sendo desqualificado, desfinanciado. Então, esta é uma tese, né, que é uma tese do campo da saúde coletiva. Então, é uma tese da qual nós vamos trabalhar aqui a partir dessa hipótese. Da importância do SUS, que o SUS é importante, que o Brasil precisa do SUS, que o SUS traz alguns dilemas que não resolveu, traz muitas potencialidades, e que, portanto, esse encontro da pandemia, encontrar a pandemia, estar neste país no momento da pandemia, é uma questão importante e é singular. Nós estamos enfrentando a pandemia num país que tem um sistema único de saúde vigente há 30 anos. No seu pior momento. Há um sistema de saúde. Por isso a nossa disciplina fala em instituições. Há uma institucionalidade, não é? Vocês viram, atenção básica, hospital, tem uma institucionalidade do SUS que está dando conta. Mas, ao mesmo tempo, há uma reunião para privatizar, há uma reunião dizendo que poderia ser diferente, que o SUS é muito grande para esse país. Então, isso torna esse ambiente tão complexo. Agora, uma informação para encerrar a disciplina. Vocês já sabem, nós temos falado, que é muito difícil coordenar uma disciplina quando ela se propõe a falar do que está acontecendo em tempo real. Então, esta semana, nós já vamos começar a viver efeitos disso. A nossa proposta de desenvolvimento do conteúdo, né, nós planejamos fazer um investimento na discussão sobre o SUS e o processo da reforma sanitária. Mas, ao mesmo tempo, tem a CPI. E, ao mesmo tempo,
tem outras ofertas que estariam lá na frente na nossa disciplina. Então, essa semana nós vamos já experimentar essa forma de trabalho, em que vocês vão ver que há uma tarefa. Quando nós colocamos tarefa, esperamos que vocês cumpram a tarefa na semana, porque ela faz um encadeamento com o que vem depois na disciplina. Mas nós também vamos convidar vocês para 2 atividades. Uma atividade coincide com o nosso horário de aula, que é uma live sobre como os povos indígenas estão enfrentando a pandemia. Nós temos um arquivo já, nós temos nós arquivamos aulas do semestre passado, mas há uma atualização sendo feita essa semana. E amanhã à tarde, a presença do professor Jaime Breu, que é uma grande autoridade em determinação social do processo saúde-doença, que é um tema que nos interessa. Ele falou, nós temos uma live dele na UFPR no semestre passado, mas ele participa de outra atividade amanhã à tarde. Então, assim nós vamos organizando a disciplina, tá bem? Que é, qual é a nossa atividade esperada para essa semana? Ler a Constituição, olhar a Lei 8.080, a Lei 8.142 e assistir ao professor Jair Nilson. Certo? Quem puder, tendo tempo, conseguindo dar conta, é convidado para assistir quinta-feira conosco, o professor Jaime Breu, e sexta-feira a atividade lá com as populações indígenas e a dona Lulu, que é a avó do Gemerson, que é colega de vocês no curso de medicina. Vejam que é tão difícil administrar isso que sexta-feira vocês são convidados para uma atividade, mas a nossa atividade de aula é assistir a live que está gravada. Então, por isso nós temos o grupo do WhatsApp e por isso nós temos o Moodle. Lá no Moodle as coisas estão organizadinhas. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, sigam o que está no Moodle. Tarefa é tarefa e convite é convite. Aquela atividade para a qual vocês estão sendo convidados, ela é uma atividade que tem uma grande chance de virar atividade, uma tarefa lá na frente. Tá? Então, quem aceita o convite, tem tempo e consegue assistir de forma síncrona as atividades, está antecipando alguma atividade que será colocada em alguma sexta-feira no transcorrer da disciplina. Então, para esta semana, nós vamos dar conta desta revisita para alguns, né? O primeiro contato com o SUS e para outros, uma revisita ao texto constitucional e às 2 leis. Semana que vem, quarta-feira, nós vamos ter uma outra situação que nós teremos uma aula conjunta com a outra DCG, que é Pandemia, Políticas e Gestão da Vida. Então, na semana que vem, nós estaremos também numa transmissão no Meet, uma transmissão pelo canal do YouTube, mas aí nós estaremos com a professora Mona Lisa, que coordena a outra disciplina, com o monitor Tiago, que está com ela na disciplina Pandemia, e estaremos nesta sala com 100 pessoas, mas com a transmissão nós chegaremos a 200 alunos. São 150 dessa disciplina e mais 53, eu acho, da outra disciplina. Eu estou falando isso para vocês também para dar a dimensão de que nós criamos um movimento em defesa do SUS. Criamos um movimento para estudar a saúde coletiva, para estudar a complexidade do SUS nesse momento, e achamos que essa é a contribuição que a universidade pode e deve dar nesse momento da pandemia. Nós reafirmamos a nossa disposição em fazer uma disciplina democrática, mais horizontal, e que vocês, portanto, têm os nossos telefones e que vocês poderão nos acionar pelo grupo e, durante a pandemia, poderão também acionar professor e monitor para alguma
necessidade, problema, situação singular de cada aluno. Isso significa que estamos fazendo um investimento de tempo, de esforço grande nessa disciplina. E que achamos que essa é uma missão importante nesse tempo, nesses tempos difíceis de enfrentar. Gabriel Bento, eu acho que podemos parar a gravação aqui, estão dadas as orientações e está apresentado o conteúdo dessa aula.